Começando com um dos símbolos mais básicos, temos o sinal de mais. Ele é utilizado para representar a operação de adição. Por exemplo, 3 mais 4 é igual a 7. De maneira análoga, temos o sinal de menos, que é frequentemente utilizado para representar a operação de subtração, que é a operação inversa da adição. Um exemplo de aplicação é 5 menos 3 é igual a 2. Além desse contexto, esse símbolo também pode ser utilizado para representar os números negativos, como por exemplo, menos 1, menos 2, menos 10 e assim por diante. Agora temos dois símbolos para representar a operação de multiplicação. Podemos representá-la com um ponto ou utilizando um símbolo como se fosse a letra X. Então, por exemplo, 3 vezes 4 é igual a 12 e podemos usar os dois símbolos. Fica a nosso critério. Já a operação inversa da multiplicação, a divisão, possui três símbolos. Uma barra com dois pontos em cima, uma barra na diagonal e o símbolo de fração. Todas as três notações significam a mesma coisa. Então, por exemplo, a divisão 12 por 4 pode ser representada de três maneiras diferentes. Já o símbolo de igual é usado para representar quantidades iguais. Por exemplo, 3 vezes 4 é igual a 12, 17 é igual a 17. Também é utilizado no contexto de equações, como, por exemplo, na equação x² menos 5x mais 6 igual a 0. Queremos descobrir qual é o valor de x que torna essa sentença uma sentença verdadeira. Assim como temos o símbolo de igual, também temos o símbolo de diferente, que é utilizado para representar quantidades diferentes. Por exemplo, 3 vezes 5 é diferente de 12, 17 é diferente de 18. Também pode ser utilizado no contexto algébrico. Por exemplo, x² menos 5x mais 6 é diferente de 0. Além do símbolo de igual e de diferente, também temos o símbolo de aproximadamente, em que ele é utilizado para representar quantidades aproximadas. Por exemplo, 3,01 vezes 4 é aproximadamente igual a 12. Ou então, 17,0001 é aproximadamente igual a 17. Ou, por exemplo, na seguinte fórmula: a raiz quadrada de um número é aproximadamente esse número, mais o quadrado perfeito mais próximo desse número, dividido por 2 vezes a raiz quadrada desse quadrado perfeito. Se você quiser conhecer mais dessa fórmula, basta pesquisar, que tem um vídeo aqui no canal explicando mais sobre ela. Também temos um símbolo para representar a igualdade por meio de definição. Ele é utilizado no contexto onde temos uma igualdade que foi criada através de uma definição matemática. Por exemplo, a média de um conjunto de números é a soma de todos os números dividido pela quantidade de números. E essa igualdade é dada por uma definição. Outro exemplo disso é: o seno de um ângulo alfa em um triângulo retângulo é definido como cateto oposto dividido pela hipotenusa. Outro exemplo de definição é: a derivada de uma função é definida como esse limite. Agora temos o símbolo de menor do que. Ele é utilizado quando queremos descrever que uma quantidade é menor do que outra. Por exemplo, 3 é menor do que 7. De maneira antagônica, temos o símbolo de maior do que. Ele é utilizado quando queremos descrever que uma quantidade é maior do que outra. Por exemplo, 7 é maior do que 3. Perceba que dizer que 3 é menor do que 7 e dizer que 7 é maior do que 3 são coisas equivalentes. Além do símbolo menor do que, também temos o símbolo de menor do que ou igual a. Por exemplo, o 3 é menor do que ou igual a 7. Também podemos escrever que o 3 é menor do que ou igual a 3. De fato, pois 3 é igual a 3. De maneira análoga, também temos o símbolo de maior do que ou igual a. Por exemplo, 7 é maior do que ou igual a 3. Outro exemplo é: 7 é maior do que ou igual a 7. Também temos o símbolo de é bem menor que. Por exemplo, 0,0003 é bem menor do que 70.000. De maneira análoga, temos o símbolo de é bem maior que, e um exemplo disso é: 70.000 é bem maior que 0,0003. Outro símbolo muito utilizado é o símbolo de mais ou menos. Ele é muito utilizado no contexto de operações, como, por exemplo, 4 mais ou menos 3 é igual a 7 ou 1. De maneira análoga, temos o símbolo de menos ou mais. Veja o seguinte exemplo: 4 menos ou mais 3 é igual a 7 ou 1. Esses dois símbolos são muito utilizados em fórmulas matemáticas. Eles aparecem, por exemplo, na fórmula de Bhaskara e também na fórmula da tangente da soma de dois arcos. O símbolo de a elevado a n é utilizado para representar a operação de potenciação. A elevado a n, por definição, é igual a vezes a vezes a, n vezes. Por exemplo, 3 elevado a 4 é igual a 81. Já o símbolo raiz enésima de a é utilizado para a operação de radiciação. A raiz enésima de a é igual a b se b elevado a n é igual a a. Porém, se o índice n for um número par, tanto o número b quanto o número a só podem ser números positivos.
Por exemplo, se o n for igual a 2, ou seja, temos uma raiz quadrada, o resultado dessa raiz quadrada é sempre positivo. E eu já falei o porquê disso aqui no canal. Por exemplo, a raiz quarta de 81 é igual a 3, pois 3 elevado a 4 é igual a 81. Já essas duas barras verticais ao redor do x indicam o símbolo de módulo. O módulo de um número é igual a ele mesmo, se ele for maior do que ou igual a zero, e o módulo de um número é igual a menos ele, se ele for menor do que zero. Então perceba que o módulo de um número é sempre positivo. Por exemplo, o módulo de 5 é igual a 5, e o módulo de menos 5 é igual a menos 5, que também é igual a mais 5. Já as letras N, Z, Q, R e C, com essa escrita diferente, denotam os conjuntos numéricos. A letra N denota o conjunto dos números naturais, a letra Z denota o conjunto dos números inteiros, a letra Q, o conjunto dos números racionais, a letra R, o conjunto dos números reais e a letra C, o conjunto dos números complexos. Para a notação de intervalo real, utilizamos colchetes. Então, quando colocamos dois números dentro de colchetes, queremos indicar o seguinte: estamos pegando todos os números reais que são maiores do que ou iguais a A e menores do que ou iguais a B. Caso a gente troque um colchete por um parênteses, o sinal de menor ou igual vira um sinal de menor. Ou seja, o intervalo fechado vira um intervalo aberto. Na sua tela, você está vendo todas as variações de notações de um intervalo. A letra grega sigma maiúscula representa o somatório. Por exemplo, o somatório de i variando de 1 até 6 de i ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. O número na parte de baixo indica de onde estamos começando e o limite superior indica onde vamos parar. Perceba que começamos no 1 e terminamos no 6. Já a letra π maiúscula é utilizada para representar o produtório. Por exemplo, o produtório de i começando em 2 até 5 de 2 elevado a i é igual a 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5. Perceba que a ideia é muito parecida com a ideia do somatório, mudando apenas a operação. Já esse símbolo em verde indica o símbolo de porcentagem. Por exemplo, 37% é igual a 37 por 100, ou seja, 37 dividido por 100, que é igual a 0,37 na notação decimal. Já esse símbolo, que se assemelha à letra grega alfa, é utilizada para representar uma proporcionalidade. Tomando um exemplo da física, temos que a força resultante é proporcional à aceleração de um corpo, e a constante de proporcionalidade é justamente a massa desse corpo. Portanto, a força é igual a massa vezes a aceleração. A letra grega delta é muito utilizada na fórmula de Bhaskara. Essa expressão, b ao quadrado menos 4ac, é representada pela letra grega delta. Essa expressão também é chamada de discriminante. Porém, a letra grega delta também pode ser utilizada para representar variações, como por exemplo, x2 menos x1. Já essa barra vertical significa divide, ou seja, a divide b se existe algum número inteiro tal que b é igual a vezes esse número inteiro. Por exemplo, 2 divide 6, pois existe um número inteiro 3, tal que 6 é igual a 3 vezes 2. De maneira análoga, temos o símbolo de não divide, ou seja, a não divide b se não existe um número inteiro tal que b seja igual a vezes k. Já esse símbolo representa o logaritmo. A logaritmação é uma das operações inversas da potenciação. Sim, a potenciação tem duas operações inversas. E tem um vídeo aqui no canal explicando o porquê disso. A definição de logaritmo é a seguinte: o logaritmo de b na base a é igual a x, se e somente se a elevado a x for igual a b. Então, por exemplo, o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3, pois 2 elevado a 3 é igual a 8. Quando não deixamos a base explícita no logaritmo, estamos trabalhando com a base 10. Ou seja, log de x é igual a log de x na base 10. Outro logaritmo muito importante é o logaritmo neperiano, ou também chamado de logaritmo natural. É o logaritmo da base e, onde e é o número de Euler. ln de x é igual a log de x na base e. Esses dois símbolos representam o conjunto vazio. Por exemplo, qual é o conjunto solução dentro dos números reais da seguinte equação: x ao quadrado mais 1 é igual a 0. Esse conjunto solução é vazio, e você pode utilizar os dois símbolos para representar esse conjunto. Já esses dois símbolos são utilizados para representar a cardinalidade de um conjunto, ou seja, a quantidade de elementos de um conjunto. Por exemplo, se diz conjunto A, a cardinalidade desse conjunto A é igual a 3. Podemos utilizar as duas notações. Já a letra grega epsilon representa o símbolo de pertence. Por exemplo, seja o conjunto 1, 7 e 5. Perceba que o número 1 pertence a esse conjunto A. De maneira análoga, temos o símbolo de não pertence, que é basicamente a letra epsilon com um risco. Dessa forma, perceba que 2 não pertence ao nosso conjunto A. Já esse símbolo é o símbolo de contido. Por exemplo,
seja o conjunto A igual a 1, 7 e 5, e seja o conjunto B igual a 1 e 5. Perceba que o conjunto B está contido no conjunto A, pois todos os elementos de B estão no conjunto A. De maneira análoga, temos o símbolo de contém. Podemos dizer que o conjunto A contém o conjunto B. Dizer que o conjunto B está contido no conjunto A e dizer que o conjunto A contém o conjunto B são coisas equivalentes. Agora, por exemplo, sejam os conjuntos A, B e C escritos na tela. Podemos dizer que B está contido em A e também podemos dizer que B está contido em C. Essa última barrinha no símbolo indica que temos a possibilidade de igualdade, ou seja, o B é um subconjunto do C e ele pode ser igual ao conjunto C. O conjunto B não é um subconjunto próprio. Quando queremos explicitar que não pode ocorrer o caso de igualdade, usamos esse símbolo em vermelho. Já esse símbolo indica a interseção entre dois conjuntos. Por exemplo, sejam esses dois conjuntos A e B. A interseção entre A e B é o conjunto formado por 3 e 5. A interseção é basicamente pegar o que os dois conjuntos têm em comum. Podemos representar graficamente isso através dessa região em verde. De maneira análoga, temos o símbolo de união. Na união, a gente basicamente reúne todos os elementos dos dois conjuntos. Graficamente, ela fica representada por essa região em verde. Também temos o símbolo de diferença entre dois conjuntos, essa barra inclinada. Basicamente, vamos pegar os elementos do conjunto A e retirar dele aqueles elementos que estão no conjunto B. No nosso exemplo, essa diferença é igual ao conjunto formado pelos elementos 2 e 6. Graficamente, essa diferença é representada pela região em verde. Além disso, temos esses dois símbolos para representar a exclusão. A exclusão é basicamente o seguinte: você une os dois conjuntos e retira a interseção. No nosso exemplo, a exclusão entre os dois conjuntos A e B é igual a 2, 6, 7 e 9. Graficamente, ela fica representada pela região em verde. A exclusão também é chamada de diferença simétrica. Já esses quatro símbolos representam a expressão tal que, por exemplo, seja o conjunto A formado por todos os números x, tal que x ao quadrado é menor do que 50. Podemos representar o conjunto A dessa forma, ou então listar os elementos desse conjunto. Perceba que esses elementos são 3, 4, 5, 6 e 7. Claro que, nesse contexto, eu considerei apenas os números naturais. Você pode optar por quaisquer um dos quatro símbolos. Todos eles dizem a mesma coisa. Já esse é, ao contrário, simboliza o símbolo de existe. Por exemplo, existe um número x tal que x ao quadrado é igual a 1. De maneira análoga, também temos o símbolo de não existe. Por exemplo, não existe um x pertencente aos reais tal que x ao quadrado seja igual a menos 1. Além disso, temos o símbolo para todo. Um exemplo de aplicação é: para todo x pertencente aos reais, x ao quadrado é maior do que ou igual a 0. Além disso, temos o símbolo existe e é único. Por exemplo, existe um único número x tal que x é primo e par, e esse x é o número 2. Já esses três pontinhos em formato de triângulo representam a expressão portanto. Ele é muito utilizado ao se terminar uma demonstração matemática. Por exemplo, ao se terminar a demonstração do Teorema de Pitágoras, você poderia escrever, portanto, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Já os três pontinhos, escrito como um triângulo invertido, representam a expressão porque. Ele é muito utilizado para se justificar um fato matemático. Um exemplo: a área de um triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2, porque um triângulo é metade de um paralelogramo. Claro que aqui está representada apenas a ideia intuitiva. Isso não é uma demonstração formal. Já essa seta significa a expressão se então. Se n é par, então n ao quadrado é par. Já essa seta dupla indica a expressão se e somente se. Por exemplo, a raiz quadrada de n é irracional se, e somente se, n não é um quadrado perfeito. Já essa seta representa a expressão implica. Um exemplo disso é: um número ser divisível por 4 implica que esse número é par. Já essa seta, ou essas três barrinhas, representam a expressão equivalente. Por exemplo, dizer que um número par é equivalente a dizer que esse número é um múltiplo de 2. Já esse símbolo representa o conectivo lógico ou. Um exemplo de aplicação é: um número é par ou é ímpar. Já esse símbolo representa o conectivo lógico e. Um exemplo de aplicação é: x é par e x é primo. Como já vimos, x é 2, pois 2 é o único número par que também é primo. Já esses dois símbolos representam a negação de uma sentença matemática. Por exemplo, seja a seguinte sentença A: x é um número par. A negação dessa sentença é: x não é um número par, ou seja, x é um número ímpar. Já essas duas letras em maiúsculo, com essa seta dupla em cima, é utilizada para representar uma reta. Além dessa notação, é também utilizada uma letra minúscula, como por exemplo R, S, T,
U, V e assim por diante. Já essas letras em maiúsculo com apenas uma seta indicam uma semi-reta. Já quando temos apenas um traçado em cima das letras, estamos representando um segmento de reta, que começa no ponto A e termina no ponto B. Já essa notação indica um arco de circunferência, ou seja, o pedaço de uma circunferência. Já a letra V com uma seta em cima, ou as letras AB com essa seta em cima, representa um vetor. Já essas duas barras verticais representam a expressão de paralelo. Por exemplo, quando queremos dizer que duas retas são paralelas, escrevemos R paralelo S. Já para denotar duas retas não paralelas, basta utilizar o mesmo símbolo com um risco. Assim, vamos representar, na geometria plana, duas retas concorrentes. Já esse símbolo representa a ideia de perpendicularidade. Ele é utilizado quando queremos representar duas retas perpendiculares. E duas retas perpendiculares são aquelas que formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Falando em graus, essa bolinha é utilizada para representar a unidade de medida de ângulos, como por exemplo 90 graus e 180 graus. Já todos esses 5 símbolos representam diferentes notações para a ideia de ângulo. Então, por exemplo, quando você quiser se referir que o ângulo ABC é igual a 60 graus, você pode utilizar a seguinte notação, ou qualquer outra da sua preferência. Já esse símbolo de triângulo representa a ideia de triângulo. Por exemplo, o triângulo ABC representa o triângulo ABC na tela. Já esses dois símbolos representam a ideia de congruente. O primeiro é muito utilizado no contexto da geometria plana, quando queremos dizer que duas figuras são congruentes. Como, por exemplo, o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. O segundo é muito utilizado no contexto da aritmética modular. Por exemplo, 21 é congruente a 11 módulo 5. Ou seja, 21 e 11 deixam o mesmo resto na divisão por 5. Resto 1. Já esse símbolo representa a ideia de semelhante. Ele é utilizado no contexto da geometria plana quando queremos representar duas figuras semelhantes. Por exemplo, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo MNP. Já esse ponto de exclamação representa a ideia de fatorial. N fatorial é igual ao produto de N com todos os seus antecessores até o número 1. Então, por exemplo, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Já a letra P maiúscula com o índice N representa a permutação de N elementos. E a permutação de N elementos é igual a N fatorial. Já a letra A maiúscula com os índices NP representa o arranjo de N elementos tomados PAP. E o arranjo de N elementos tomados PAP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Já a notação com a letra C maiúscula e os índices N e P representa a combinação de N elementos tomados PAP. E essa combinação é igual a N fatorial dividido por P fatorial N menos P fatorial. Essa expressão também pode ser representada através do símbolo binomial. Já a notação f de x representa a ideia de função. Uma função é uma relação entre dois conjuntos matemáticos. O conjunto A, o conjunto de partida, é chamado de domínio, e o conjunto de chegada é chamado de contradomínio. Claro que essa relação não pode ser aleatória. Ela deve satisfazer algumas condições. Todos os elementos do domínio devem estar relacionados a um único elemento do contradomínio. Em geral, tanto o domínio quanto o contradomínio das funções são os números reais. Um exemplo de função é f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 2. Já essa notação significa a composição de funções. Ou seja, f bola g de x é igual a, primeiro você aplica a função g de x e depois aplica o resultado disso na função f de x. Já esse símbolo representa a função piso. Ela denota o maior número inteiro que é menor que x. Então, por exemplo, a função piso de 3,1415 é igual ao número 3. Você basicamente está arredondando para baixo. Já esse símbolo representa a função teto. A função teto representa o menor número inteiro que é maior do que x. Por exemplo, a função teto do número 3,1415 é igual a 4. Você está arredondando para cima. Já esse símbolo denota o limite de uma função. Um exemplo é o limite de x tendendo a 3 da função x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 é igual a 5. Já todos esses três símbolos representam a derivada de uma função. Por exemplo, a derivada da função x ao quadrado menos 5x mais 3 é igual a 2x menos 5. Outro exemplo, suponha f de x igual a seno de x. Então, f' de x é igual a cosseno x. Já esse símbolo representa a derivada parcial de uma função. Suponha que você tem uma função de mais de uma variável. Por exemplo, uma função de 3 variáveis, como aparece na sua tela. Você pode derivar essa função em relação a uma das variáveis. Por exemplo, a derivada parcial de f em relação a x é igual a 2x menos 2. Já esse símbolo representa a integral indefinida de uma função. Você também pode entender esse símbolo como a antiderivada de f de x. Por exemplo, a integral indefinida de 2x menos 5 é igual a x ao quadrado menos 5x mais c, sendo c a constante de integração.
Já esse símbolo representa a integral definida. Geometricamente falando, a integral definida representa a área entre o gráfico de f de x e o eixo x, delimitado nos limites de integração x igual a a e x igual a b. Por exemplo, a integral de 0 até 1 de x ao quadrado é igual a 1 sobre 3. Ou seja, essa integral está dizendo basicamente que essa área em verde é igual a 1/3. Já esses dois símbolos de integral representam a integral dupla. A integral dupla é muito utilizada para calcular o volume de sólidos e também áreas de regiões planas. Já esse símbolo representa a integral tripla. Ele é utilizado em funções de mais de uma variável e retorna para a gente o volume de sólidos. Já esse símbolo representa a integral de linha, utilizada em funções vetoriais. Já esse símbolo representa a integral de superfície de uma função vetorial. Já esse símbolo representa o operador gradiente. Ele é chamado de nabla. Nabla f é formada pelas derivadas parciais de f em relação às suas variáveis. O gradiente é um conceito matemático fundamental no cálculo vetorial. Ele é utilizado para descrever a taxa e a direção de variação mais rápida de uma função escalar em um espaço multidimensional. E aqui encerramos os nossos símbolos. Faltou algum símbolo? Comente aí que eu posso fazer uma parte 2. E se você tem vontade de aprender matemática do zero sem decorar fórmulas, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. E se você gostou desse vídeo, eu te peço, deixa um like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para poder me ajudar. Se você tem alguma sugestão de vídeo que você gostaria de ver por aqui, basta comentar que eu irei atender ao seu pedido. No mais, muito obrigado e até um próximo vídeo.